Olá pessoal, sou o professor Antônio Botão, de Recursos Materiais. Vamos ao nosso encontro. Vamos falar hoje da gestão de estoques. Ele é o tópico mais abrangente e subjetivo da gestão de materiais. Ele é super cobrado em concursos e vocês têm que entender que a gestão de estoques vai englobar o cálculo dos pontos notáveis de um estoque, os métodos de reposição de estoque, os métodos de previsão de demanda e os métodos de controle e avaliação de estoque. Vamos ver um a um. Quando a gente fala em pontos notáveis, vocês devem entender que eles auxiliam na gestão dos estoques com legendas, conceitos e fórmulas. E o mais famoso desses pontos notáveis, muito cobrado em prova, é o chamado PP, o ponto de pedido, que implica na quantidade de peças necessárias para a reposição de estoque quando uma quantidade do mesmo é atingida, identificando aí uma necessidade de reposição. Então, esse PP vai me dizer quando eu tenho que fazer um pedido para repor o meu estoque. Quando uma quantidade do meu estoque é consumida, atinge um determinado número de itens dentro de estoque, aquele é o meu PP, que indica está na hora de pedir uma reposição. E nesse sentido, o pedido é feito aos fornecedores através do setor de compras. Algumas situações que podem influenciar nos pedidos: oscilação de mercado, escassez de matéria-prima, greve de transportadores, clima, etc. Isso tudo pode influenciar no pedido, no sentido de uma antecedência, no sentido de aumentar ou diminuir alguma quantidade de itens a serem repostos no estoque. Vamos adiante. O PP, para ele ser calculado, ele adota uma fórmula. Essa fórmula quer dizer o seguinte: PP, ponto de pedido, é igual a TR vezes D mais ES. O que é isso, professor? Então, meu ponto de pedido vai ser igual ao meu TR, meu tempo de reposição, multiplicado pela minha demanda, mais o meu ES, que é o meu estoque de segurança, o meu estoque mínimo, o meu estoque de emergência. Vamos ver aqui. O TR como eu já falei, é o tempo de reposição. Ele é chamado também, ele é conhecido também como lead time. Atenção para as expressões em inglês, né, em algumas situações da gestão de estoques e da própria gestão de materiais mesmo, propriamente dita, porque é uma área que adota muitos termos em inglês, então às vezes na prova vai aparecer um termo de inglês e você não vai saber identificar a que ele está se referindo. Então, lead time é o meu TR, é o meu tempo de reposição. É o tempo entre o pedido e a reposição. Então, quando atingimos o tempo que decorre quando nós atingimos o PP, fazemos o pedido e aguardamos até a chegada efetiva daqueles itens para repor o estoque. Então, isso é que a gente chama tempo de reposição ou lead time. O meu D significa demanda. É a razão matemática entre o número de peças consumidas e o tempo de consumo, como, por exemplo, peças por dia, peças por semana, peças por mês e por aí vai. Uma consideração importante que deve ser feita: TR e D devem estar na mesma unidade. Ou seja, se o meu TR for dado em dias, a minha demanda também tem que estar em dias. Se o meu TR for por semana, por mês, tem que estar a minha demanda tem que estar em semanas ou meses, e assim por diante. Então, é muito importante também vocês entenderem que, por exemplo, se eu tenho um TR dado em dias
e uma demanda dada em mês, por exemplo, eu tenho que transformar esses dias do mês, esse mês, perdão, em dias. Então tem que ser, em vez de eu ver as peças por um mês, tantas peças por eu vou ver tantas peças por 30 dias. Então, se for tantas peças por semana, eu tiver que passar para dias, eu vou passar para 7 dias. Nesse sentido. Então, TR e D tem que estar na mesma unidade. Ou seja, se o TR for dado em dias, a demanda tem que ser em dias. Se o TR é mensal, a demanda tem que estar por mês. E por aí vai. Vamos adiante. O meu ES. O meu ES quer dizer o meu estoque de segurança, ou como eu já falei, estoque mínimo, ou estoque de emergência, ou estoque de reserva. No que ele consiste? No estoque de segurança, ou estoque mínimo ou de reserva. É a quantidade mínima deixada no estoque para casos emergenciais. Então, nesse sentido, é uma quantidade que você tem no estoque, mas que você não chega a usar. Você só vai usar no caso de uma emergência. Não chegou o seu pedido, atrasou, né, mais tempo do que você esperava. Aí você começa a usar o seu estoque de segurança. Então, professor, eu vou entender que o meu estoque de segurança está lá, mas ele não é para ser usado todo? Sim. Por quê? Porque se você usar ele todo, quando chegar o seu lote, né, de compra, os seus itens que você pediu a partir de um PP, o seu estoque não vai ficar completo 100%. E isso é nocivo à gestão de estoques e administração de materiais. Porque estoque zerado, ao contrário do que muita gente pensa, não é sinônimo de sucesso em vendas. Estoque zerado vai ocasionar o quê? Quando existe uma demanda e você não tem itens para atender, você não vai conseguir atender a demanda. Vai causar o quê? Insatisfação do seu cliente, ele vai comprar da concorrência. Então, nesse sentido, entendam que o estoque de segurança está lá, mas ele só é para ser usado em casos emergenciais, em casos excepcionais. Você tem que estar com o estoque abastecido de maneira a conseguir atender a demanda dos seus clientes. Então, para calculá-lo, né, para calcular o meu estoque de segurança, eu levo em conta o lead time, né, o meu tempo de reposição, o custo do meu estoque, né, que é o meu custo de armazenagem mais o custo do meu pedido. E você entende o seguinte: quanto mais tempo um produto fica em estoque sem sair direcionado a um consumidor, maior é o meu custo de estoque. Por quê? Eu tenho um custo de armazenagem dado também, né, pelo tempo que aquele produto fica. E eu levo em consideração também o custo do pedido. Então o estoque tem que estar sempre sendo renovado, tem que ter uma rotatividade. Isso é bom para o estoque. Estoque cheio, abastecido, parado, sem escoar para o consumidor final, isso não é bom para as organizações. Uma palavra que aparece também muito na questão da gestão de estoques é essa aqui, sazonal. O que é sazonal? Normalmente ela é usada para situações imprevistas, mas sazonal tem um significado que é o correto de ser aplicado, que é para épocas determinadas. Por exemplo, Carnaval, Dia das Mães, festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então, são períodos de sazonalidade, ou seja, onde o consumo, né, a demanda aumenta em detrimento da procura de determinados produtos, ou de vários produtos, como eu já falei, essas datas festivas. Então, nesse sentido, sazonalidade também é um fator que tem que ser levado em consideração na gestão de estoques, dentro desse aspecto do pedido, do ponto do PP, quer dizer, para quando você for pedir para abastecer o seu estoque. Então você leva em consideração também a sazonalidade. Vamos adiante.
Outras fórmulas que a gente tem que considerar para a gestão de estoques para além do PP. Cálculo do estoque máximo. O meu estoque máximo ele é calculado pela soma do meu LC mais o meu estoque mínimo. O que é o LC, professor? É o lote de compras. O lote de compras ele vai consistir na quantidade solicitada no momento do PP. Ou seja, é a quantidade que eu tenho, né, que eu solicito no momento que o meu PP acontece. Então, vamos considerar o seguinte, vamos dizer que o meu lote de compras seja de 80 itens, tá? E o meu estoque mínimo de 20. Eu vou ter um estoque máximo de 100 unidades. Então, é fácil calcular, não tem mistério. Passando para a fórmula subsequente, do estoque médio. O que é o estoque médio? Ele é calculado pela média aritmética entre o estoque máximo e o mínimo dividido por 2. Então, aqui embaixo tem a fórmula do estoque médio. Estoque máximo mais o mínimo dividido por 2. Vamos lá. Se eu sei aqui que o meu estoque máximo é 100, como eu coloquei aqui em cima, e o meu mínimo é 20, vou dividir isso por 2. Isso vai dar 120 por 2 e vai me dizer que o meu estoque médio é de 60 unidades. O estoque médio também pode ser dado por uma outra fórmula. LC, que é o meu lote de compras, dividido por 2, mais o estoque mínimo. Vamos conferir essa fórmula. Meu LC não é 80? 80 dividido por 2 mais o meu estoque mínimo não é 20? 20. Isso vai dar 40 mais 20, 60. O mesmo resultado se eu fosse usar a fórmula tradicional do estoque médio, né? Que é a soma do máximo com o mínimo dividido por 2. Vamos adiante. Um cuidado que vocês têm que tomar com relação a esse caso do estoque médio. O estoque médio não é metade do estoque, como a gente até pôde verificar. Ele é a soma do estoque máximo mais o mínimo dividido por 2. Então ele não é metade. Metade do estoque, que é o máximo, 100, seria 50 unidades. Mas o meu médio é 60. Então, lembrem que estoque médio não é metade do estoque. Alguns outros conceitos, né? O custo de estoque, como nós já vimos, é a soma do custo de armazenagem mais o custo do pedido. Isso proporciona, né, o seguinte entendimento. É melhor trabalhar com o menor estoque possível, fazendo-se muitas reposições. Por quê, professor? Quando a gente fala trabalhar com o estoque mínimo possível, é no sentido de você ter o mínimo que você precisa para atender a demanda dos seus clientes naquele tempo, naquele espaço de tempo. Por quê? Estoque cheio ou estoque cheio e parado é nocivo para as instituições, dá prejuízo. Como eu já falei anteriormente, aumenta o custo do estoque, porque você dispôs de uma reserva, você investiu em estoque e aquele produto, aquilo não está saindo, então você não tem esse retorno financeiro. É dinheiro parado dentro da organização e isso é nocivo. Isso pode levar a um prejuízo, né? O dinheiro mal investido, mal aplicado em quantidades desnecessárias de produtos para o seu estoque. Então, por isso que você tem que trabalhar com o mínimo, não é o estoque mínimo, mas o mínimo possível para atender as demandas dos seus clientes. Porque o espaço, como eu já falei, o espaço e o tempo de armazenamento encarecem o estoque. E aí, isso na hora que você for vender o seu produto, você vai ter que aumentar. Quem vai pagar? O cliente. É ele que
está no final dessa cadeia, né, desse processo, ele é que vai acabar pagando mais caro por um preço de um produto por conta do mau investimento que se fez em estoque. Porque a empresa não pode ficar no prejuízo, então ela tem que passar essa conta para alguém. Vai passar para o consumidor final. E isso vai desagradar o consumidor final e ele vai procurar outras alternativas do mesmo produto, com a mesma qualidade ou até melhor e por um menor preço. Então tem que se ter atenção a isso. Vamos adiante. Algumas modalidades, né, de reposição de estoque, técnicas de reposição de estoque. A mais famosa, que se fala no mundo da administração de materiais, é a chamada Just-in-Time, que é aplicada na montadora Toyota, que é o que a gente vai pegar aqui de exemplo. Então, Just-in-Time, traduzindo oportunamente para o nosso português, a gente vai chamar de produção puxada. O que é isso? Lida com muitas reposições, baixíssimos estoques e é uma produção conforme a demanda. Então, o que é isso, professor? Explica melhor. No Just-in-Time, que a Toyota aplica, essa produção puxada corresponde a uma produção sob demanda, ou seja, a Toyota só vai produzir os carros que ela souber que já encomendaram, que já estão vendidos. Então, fez o pedido do carro, aí é que ela vai produzir. E nisso, ela gasta as matérias-primas no sentido mínimo, tem os trabalhadores necessários, gasta a energia necessária para produzir, baseada somente na demanda. Ou seja, sinalizou que tem uma demanda, ela produz. Ela não vai produzir aleatoriamente, vamos produzir muitos carros porque nós vamos vender tudo. Não se sabe. Então, para não faltar carro e também não encalhar, não ficar com estoque abarrotado, ela pratica essa filosofia. Então, com isso, ela lida com estoque baixo, mas necessário para atender as demandas dos clientes, pontualmente. Então, ela tem um estoque reduzido, com isso ela ocupa menos espaço e o tempo que esses carros ocupam nos seus depósitos é muito pouco. Então isso reduz o custo de estoque, consequentemente faz com que ela coloque no mercado produtos de alta qualidade, alta tecnologia a preços bastante competitivos. Por isso que é o sucesso que a gente já ouve falar dessa montadora. Por isso que acontece esse sucesso. Agora vamos observar outros métodos de reposição de estoque, além do Just-in-Time. A gente tem o MRP, o Kanban, o sistema de máximos e mínimos, o sistema de 2 gavetas e o de revisões periódicas. Vamos ver um a um. Bom, já comentamos que o Just-in-Time é a produção puxada, ou seja, só vai acontecer mediante uma demanda. O MRP é o chamado Material Requirement Planning, ou seja, o planejamento de reposição de material. É a chamada produção empurrada, o contrário do Just-in-Time. Quando o Just-in-Time só produz quando sinalizam uma demanda para ele, o MRP, né, consiste na produção empurrada. Eles vão produzir independentemente de demanda. Ah, como assim, professor? Eles saem produzindo indiscriminadamente? É o seguinte, eles não vão esperar que alguém sinalize, olha, eu quero o teu produto. Eles vão produzir aquele item baseado em estudos, em histórico de demandas, em épocas de ano, baseado em tradições, em recorrências de estatísticas de consumo. Então eles vão saber, no ano tal consumiu-se tanto daquele item. Eles podem repetir
essa mesma produção no ano seguinte, porque eles vão trabalhar com estimativas, com previsões. Isso, para determinado tipo de segmento de produto, pode ser um tanto quanto arriscado, mas muitas indústrias trabalham assim. Por exemplo, a indústria alimentícia. Ela vai produzir os alimentos baseados em estimativas de consumo, fazendo previsões, não esperar que alguém tenha uma demanda por determinado produto para produzi-lo. Eles vão produzindo, mas regulando, claro que tem que ter um controle, né, do que vai se produzir, mas vai se basear em demandas, em quantidades, em épocas de ano, né, períodos sazonais. Por exemplo, um supermercado todo ano vai comprar o bacalhau e o vinho para as festas de final de ano, para o Natal. Ele não vai ter, de repente, o bacalhau, ele vai ter o bacalhau o ano todo, mas naquela quantidade ele já vai se planejar independentemente para comprar, porque vai ter uma demanda. Pode ser que as pessoas deixem de procurar o bacalhau no supermercado porque pode estar caro e opte por um outro tipo de peixe mais barato. Aí o bacalhau vai encalhar. É um risco que é bem característico, né, de se correr em determinado tipo de segmento de empresa com relação à reposição dos estoques. Mas ela aposta naquela demanda baseada em estatísticas e em situações anteriores. Então isso é a produção empurrada. Por exemplo, a gente falou da Toyota no Just in Time, a indústria nacional, ela sai produzindo carros aqui, ela não trabalha com Just in Time. Ela sai produzindo e aí o que acontece? Às vezes a situação econômica, né, ou a conjuntura do momento faz com que os carros encalhem. Aí eles começam a fazer promoções. Por quê? Está aumentando o custo do estoque deles, com o carro parado lá no pátio, e eles começam a baixar preço, porque eles têm que desafogar aquela produção, senão vai sinalizar com prejuízos, vai ter que demitir ou dar férias coletivas para funcionários. Uma série de outras situações. Então estão vendo a importância da gestão dos estoques para qualquer organização, para qualquer indústria com relação aos seus produtos? Vamos passar agora para um sistema chamado Kanban. Ele é muito rudimentar, muito primitivo. É um sistema que adota luzes, cores, fitas ou bandeiras para te sinalizar, né, que o teu estoque, o nível do teu estoque, para indicar até o momento de você fazer uma reposição e atender as demandas. Então ele trabalha com luzes, né, indicadoras ou bandeiras ou cores, o que for. Mas é um sistema bem primitivo que te sinaliza, te aponta que o teu estoque está sendo consumido e em que momento você tem que fazer a reposição e por aí vai. O sistema de máximos e mínimos. Esse sistema trabalha com quantidades fixas. E por trabalhar com quantidades fixas, a gente tem dificuldade de determinar o consumo quando ocorre variação no tempo de reposição. Se eu trabalho sempre com uma quantidade fixa, eu peço sempre naquele dia, determinado do meu mês, aquela mesma quantidade de produtos, eu não sei determinar, eu tenho dificuldade de determinar o meu consumo. Porque eu sempre vou ter o produto em estoque, querendo ou não, precisando ou não. Então eu compro sempre aquela quantidade fixa. A minha demanda pode estar lá em cima, como a minha demanda pode estar lá embaixo, mas eu vou sempre comprar aquela quantidade de produto para mim, para minha empresa. Então eu sempre tenho. Pode até haver situações que eu não tenha, a demanda aumente e aí eu chego, não tenho como atender essa demanda porque eu comprei aquela quantidade e os pedidos superaram aquela quantidade. Então são situações que podem decorrer da adoção desses sistemas de máximo e mínimo. E com isso, o meu PP, no sistema máximos e mínimos, é igual ao meu estoque médio. Então, fixem isso. No sistema de máximos e mínimos de reposição de estoque, como eu compro sempre uma quantidade fixa de produtos, eu não espero verificar o PP para pedir a quantidade certa. Eu peço sempre aquela quantidade. Quando dá o meu PP, eu peço sempre aquela quantidade. Então, o meu PP vai me dar uma quantidade igual ao estoque médio para eu repor o meu estoque.
Então, às vezes eu posso ter até a mais, às vezes eu vou ter a menos, depende da demanda sinalizada. E essa situação do PP sendo igual ao estoque médio nesse sistema de máximos e mínimos gera o que a gente chama gráfico dente de serra. Então você tem aqui um gráfico e aí você tem esse desenho aqui. Isso aqui é um gráfico dente de serra. Então, se aparecer na prova um gráfico assim, um desenho desse, você sabe que está trabalhando com sistema de máximos e mínimos. Esse é um gráfico dente de serra. Passando para o seguinte, o sistema de duas gavetas. Ele também é bem primitivo, bem rudimentar, né? Ele é direcionado para itens da classe C, aqueles que eu tenho em maior quantidade no estoque, é um preço mais barato porque a demanda é maior por esses itens, né? Os mais baratinhos. Então, ele é direcionado a itens da classe C e muito utilizado pelo comércio varejista, né? Empresas de pequeno porte. A gaveta A corresponde ao meu estoque médio. Atenção com isso. A minha A sempre vai corresponder ao estoque médio. E a B vai corresponder ao meu estoque mínimo. Então, isso indica o meu momento do PP. Como é que é isso, professor? Eu tenho uma gaveta A e B. Então, na A eu tenho meu estoque médio, o número de itens. E na B eu tenho meu estoque mínimo. Quando se esgota o conteúdo de uma gaveta, da A, eu começo a utilizar o meu mínimo e aqui está o meu PP. Quando eu esgoto a A, é o momento do meu PP. E aí eu vou fazer o meu pedido e tenho a gaveta B para ir me atendendo, né? Enquanto meus itens não chegam, tá? Então eu sempre vou ter mais na gaveta A do que na gaveta B. Cuidado com as armadilhas, né, que a banca pode preparar para vocês. O sistema de revisões periódicas. No sistema de revisões periódicas, eu não tenho PP, eu não trabalho com PP. Eu vou verificar a minha previsão em datas fixas. Então, por exemplo, eu não estou observando o meu estoque para esperar ele chegar numa quantidade gasta para poder fazer o meu pedido. Eu não espero consumir determinada quantidade de itens para poder ter o meu PP. Nessas revisões periódicas não se trabalha com PP. Por exemplo, eu vou todo dia 15 olhar o meu estoque. Então, o meu, entre aspas, PP, que aqui não existe, é a minha data. Independe de quantidade. Aí eu vou fazer aquele pedido. Então, o meu PP aí, no caso, meu lote de compras, aliás, vai variar. O meu lote de compras vai variar, porque eu posso tanto ter atingido uma determinada quantidade consumida quanto não, mas o meu lote de compras sempre, não trabalho com PP na revisão periódica, e meu lote de compras vai sempre variar, porque eu não posso afirmar que sempre eu vou pedir no lote de compras a mesma quantidade toda semana, toda quinzena, como eu disse, né? Vou lá todo dia 15 olhar e eu vou pedir a mesma quantidade toda semana? Não se pode afirmar isso. Então, atenção também com esse critério de reposição de estoques chamado revisões periódicas.